Quando o amor começa a doer mais do que cura, quando cada palavra vira lâmina e o silêncio afunda como pedra em águas profundas, há quem acredite que a única saída seja devolver golpe por golpe. Mas há um caminho diferente. Um caminho de calma que transforma tumulto em entendimento e faz do caos um espelho para a própria alma. Nesse exato instante, histórias iguais a esta se repetem em milhares de lares. Entre promessas quebradas e olhares que já não se reconhecem, pulsa a mesma pergunta: como reencontrar a paz sem fugir de quem se tornou tão importante? A resposta mora em páginas escritas há 2000 anos, onde Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio aprenderam a erguer pontes de serenidade no meio de incêndios emocionais. Se este eco de tensão e esperança conversa com algo aí dentro, aperte o like agora mesmo, não apenas para apoiar o canal, mas para lembrar o próprio coração de que existe uma saída nobre quando tudo parece ruir. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos 4 degraus estoicos, da voz que expressa sem ferir à aceitação que liberta, passando pela serenidade nos conflitos e culminando em relacionamentos que realmente nutrem. Cada passo, um respiro. Cada ideia, uma chave na porta da paz. E antes de mergulhar no primeiro degrau, escreva nos comentários qual sentimento fala mais alto hoje: raiva, cansaço ou esperança. Compartilhar é o primeiro ato de coragem, e quem escreve começa a se ouvir por dentro. Palavras podem ser pontes ou precipícios. A primeira chave para transformar um relacionamento tenso em terreno fértil é falar de dentro para fora, não de fora para dentro. Troque acusações por declarações na primeira pessoa. Eu me sinto ignorado quando a conversa termina sem resposta, em vez de você nunca me escuta. Essa simples troca devolve o poder à própria voz e convida o outro a atravessar a ponte, não a erguer o muro. Escuta ativa é o silêncio que cura. Epicteto alertava: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Ao ouvir, abandone a sala de julgamentos interna e vista a toga de aprendiz. Repita mentalmente o que foi dito, como quem segura um cristal à luz, só para entender seus detalhes antes de reagir. Se precisar, responda: quero ter certeza de que entendi. Você quis dizer que... Esse espelho de compreensão dissolve mal-entendidos antes que se transformem em tempestades. De acordo sem raiva, o fogo perde quando encontra água. Imagine que cada discussão seja uma tocha acesa. Se derramamos óleo de sarcasmo, as labaredas sobem. Mas se oferecemos a água da calma, o oxigênio acada e o calor cede. Quando a voz alheia se eleva, abaixa a sua, não por submissão, mas por estratégia. Diga algo como: não quero vencer você, quero vencer o problema. A frase desloca o duelo para um diálogo e lembra a ambos que o inimigo real é o conflito, não a pessoa. Faça esse mini exercício estoico. 1. Inspire contando até 4. 2. Enquanto o ar entra, identifique um sentimento que deseja transmitir. 3. Expire contando até 6, imaginando a frase "eu sinto" pronta para sair sem culpar ninguém. Repita mentalmente antes da próxima conversa crucial. A fisiologia prepara a filosofia. Cada palavra que escolhemos é um tijolo na casa da paz, ou da discórdia. Quando assumimos a autoria do que dizemos e escutamos como quem descobre um tesouro, deixamos de reagir, começamos a responder. E essa resposta consciente abre espaço para o próximo degrau: aceitar o que não controlamos sem nos resignar ao sofrimento. Respire fundo, porque agora vamos descobrir como a aceitação liberta o coração da prisão das expectativas. A expectativa é um contrato silencioso que o coração assina e o mundo não reconhece. Quem entra num relacionamento carregando roteiros invisíveis, o outro deve me entender, me completar, jamais falhar, abre caminho para um teatro de frustrações.
Os estoicos chamam isso de presa voluntária. Quanto mais exigimos que a realidade se curve, mais nos curvamos à decepção. Aceitar não é desistir, é pousar o peso exatamente onde ele pertence. Imagine duas esferas, uma contém suas ações, decisões, palavras, a outra tudo o que foge ao seu comando. Opiniões alheias, passados não resolvidos, humores do dia. Quando as emoções disparam, visualize essa fronteira. 1. Identifique. Isso é meu. Aquilo não é. 2. Abrace o que pode mudar. Tom de voz, postura, intenção. 3. Solte o que não controla. Reações do parceiro, o clima do momento. Como Marco Aurélio escrevia em seu diário ao amanhecer, que nada externo fira minha paz, pois de mim não nasceu. Gratidão é o antídoto químico da decepção. Pegue um caderno ou bloco de notas do celular e teste o método 3x10. 1. 3 vezes ao dia. 2. 10 segundos cada. Listar algo concreto que ainda funciona no relacionamento, do café que alguém preparou à mensagem simples de "chegou bem". Essa microscópica atenção às centelhas positivas cria uma neurotrilha de contentamento, provada pela neurociência moderna como capaz de reconfigurar áreas ligadas ao bem-estar. A alegria mora no presente, mas o presente se esconde onde a mente projeta futuro ou revive passado. Experimente a técnica do ponto de ancoragem quando notar a ansiedade subir. Toque discretamente 2 dedos e diga mentalmente: agora mesmo, ainda estou aqui, respirando. Esse gesto tátil envia um sinal tátil ao cérebro, puxando-o de volta para o instante que existe. Entre aceitar e resignar, há a leve diferença entre paz e apatia. Aceitação ativa é ajustar as velas, não arrancá-las. Significa reconhecer: tal pessoa pode nunca pedir desculpas, e ainda assim escolher a própria conduta nobre. É deixar de lado o martelo da cobrança e erguer o cinzel que esculpe caráter. Escute agora essa mini história estoica. Cláudia, aluna de filosofia, passava noites reescrevendo mentalmente discussões com o marido. Após descobrir o estoicismo, criou o ritual lâmpada de querosene. Toda vez que a mente reacendia antigos diálogos, ela imaginava uma lâmpada se apagando por falta de óleo. O óleo da atenção. Em 3 semanas, notou que o ressentimento se consumia no escuro. Quando soltamos a narrativa que inventamos, ouvimos a verdade que liberta. Agora que o coração aprendeu a separar o que governa daquilo que não alcança, chegamos ao momento de testar essa serenidade no calor do atrito. Prepare-se. Vamos entrar na linha de fogo e descobrir como manter a calma enquanto o conflito tenta incendiar tudo ao redor. Conflito é calor, mas caráter é forno que tempera o aço da alma. Depois de aceitar o que não controlamos, chega o teste supremo. Quando a faísca vira labareda, quem escolhe o próximo passo somos nós. Aqui está o mapa estoico para atravessar esse fogo sem se queimar. Número 1. Mantenha o centro enquanto a tempestade gira. Imagine uma bússola em meio a um furacão. A agulha não discute com o vento, ela apenas aponta o norte. Respire 4, 4, 6. Inspire 4 tempos, segure 4, solte em 6. O cérebro recebe o aviso de que não há ameaça mortal. Nomeie o problema, não a pessoa. Estamos discutindo a divisão das finanças, em vez de "você é irresponsável". Dá foco ao que deve ser resolvido e poupa a identidade de ataques. Quando a voz interna fica calma, a externa se torna ponte. Número 2. O perdão como higiene mental. Perdoar não é absolver, é esvaziar a mochila emocional para seguir viagem. Sêneca ensinava que o rancor é veneno servido na própria taça. Escreva e queime.
Coloque mágoas num papel, leia em voz baixa, depois rasgue ou queime, com segurança. O ritual físico fecha o ciclo psicológico. Reenquadre a ofensa. Transforme "fui traído" em "recebi um aviso de onde preciso fortalecer meus limites". Perde-se o espinho, fica-se com a lição. Perdão é liberdade assinada em nome próprio. Número 3. Forjando resiliência em pleno campo de batalha. Conflitos repetidos exigem musculatura emocional. 1. Diário pós-batalha. Após cada discussão, registre o que disparou a reação e como teria respondido na melhor versão de si mesmo. 2. Visualização antifrágil. Antecipe o próximo atrito. Veja-se calmo, escolhendo palavras justas. O cérebro ensaia e reduz o susto real. 3. Aliança de apoio. Combine com um amigo neutro a palavra código âncora. Enviá-la pelo celular quando sentir a raiva subir, recorda a conversa sobre manter-se firme. Resiliência não nasce da ausência de impacto, mas da escolha de não quebrar. Elias e Joana discutiam sempre pelo mesmo motivo: o tempo no celular. Depois de um episódio explosivo, adotaram a técnica pausa de Marcos. 3 batimentos cardíacos antes de qualquer resposta. No primeiro mês, ainda havia tensão. No segundo, contavam as batidas juntos, quase como piada íntima. O riso roubou o combustível da briga, a conversa voltou a caber em tom moderado. Quando o conflito perde o poder de nos roubar a paz, o terreno fica fértil para algo mais alto que mero entendimento. Nasce a verdadeira parceria. Agora que o fogo foi domado e o coração aprendeu a transformar faíscas em aprendizado, vamos erguer pontes mais altas. Relacionamentos que alimentam, não consomem. Prepare-se. O próximo passo revela como transformar harmonia em propósito compartilhado. Amor é o acordo silencioso de crescer lado a lado e não a tentativa de encaixar a outra pessoa num molde quebradiço. Depois que o conflito foi domado, surge a chance de plantar algo bem mais alto que a simples paz. Relacionamentos que alimentam, não apenas acalmam a dor. Para os estoicos, estar com alguém significa cooperar na construção da virtude, a deles e a nossa. Respeito mútuo, a coluna mestra. Reconhecer a individualidade. Cada ser é uma cidade-estado, com suas próprias leis e ritmos. Pergunte: qual o valor guia sua decisão hoje, em vez de exigir que adote o seu? Dá foco ao que deve ser resolvido e poupa a identidade de ataques. Respeito não é concordar sempre, é manter a porta da escuta aberta, mesmo que a ideia diverja. Autoconsciência, espelho sem bruma. Nos diários de Marco Aurélio há um hábito que podemos copiar: revisão noturna. Antes de dormir, responda 3 perguntas. 1. O que fiz hoje que fortaleceu meu caráter? 2. Onde projetei minhas sombras em quem amo? 3. Como posso mostrar mais compreensão amanhã? Essa prática tira a poeira do espelho interno e impede que críticas escondidas virem culpas projetadas. Quem se entende por dentro, ilumina o caminho de quem caminha ao lado. Empatia em ato, o exercício das sandálias. Durante um diálogo difícil, visualize-se calçando as sandálias do outro por 60 segundos. Imagine o cenário, as pressões, os medos que poderiam levar alguém a reagir como reagiu. Só depois responda. Neurocientistas chamam isso de simulação encarnada. O cérebro literalmente reconfigura a resposta emocional quando percorre a perspectiva alheia. Empatia é matemática do coração. Subtrai mal-entendidos e soma confiança. Maturidade emocional.
do instinto à intenção. Substitua "preciso que me faça feliz" por "compartilho minha felicidade". A fonte deixa de ser externa, torna-se interna e transbordante. Transforme críticas em convites. Vamos encontrar juntos uma forma melhor, em vez de "você errou de novo". A frase troca culpa por cooperação. Vamos a uma mini história estoica. Helena e Rafael criaram o ritual Brinde à Virtude. A cada quinta-feira, narram um ato de coragem ou bondade que testemunharam no outro durante a semana. Não importa quão pequeno, desde ajudar um vizinho até conter uma resposta áspera. Em 3 meses, o casal relatou queda de 40% nas discussões. Sim, eles mediram, porque o cérebro passou a caçar o que funciona, não o que falha. Relacionamentos significativos são laboratórios onde 2 almas testam e refinam o melhor de si. Que tal trazer essa alquimia estoica para a própria vida? Escolha um dos exercícios de hoje: revisão noturna, sandálias da empatia ou brinde à virtude, e experimente já nas próximas 24 horas. Depois volte aqui e conte nos comentários qual foi a mudança mais sutil que você notou. Cada história partilhada vira mapa para quem ainda busca o caminho da paz. Relacionamentos não são santuários perfeitos, são campos de treino da alma. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita mais repetir velhos padrões. Porque há um chamado, silencioso, profundo, por calma verdadeira, não apenas ausência de barulho, por paz com raiz, não paz de fachada. O estoicismo não oferece promessas fáceis, ele entrega ferramentas duras, afiadas, que cortam o desnecessário e revelam o essencial. Você aprendeu a falar com mais consciência, a ouvir com mais presença, a aceitar sem se render, a perdoar sem se humilhar, a sustentar sua calma mesmo sobre fogo cruzado e a transformar convivência em crescimento mútuo. Tudo isso não para mudar o outro, mas para se tornar tão inabalável por dentro que nenhuma tempestade externa te afogue novamente. Se essa jornada mexeu com você, então não a encerre aqui. Já há outros vídeos esperando por sua presença, sobre limites saudáveis, silêncio estoico, autodomínio e coragem emocional. Assista, compartilhe, escreva, volte, cresça com a gente. E antes de ir, quero ouvir de você nos comentários. Qual foi o momento desse vídeo que mais te tocou? Qual parte você vai aplicar hoje mesmo? Que este canal seja o seu abrigo de lucidez quando tudo lá fora parecer barulho. Nos vemos no próximo episódio da sua transformação. Com honra, clareza e paz. Até lá!